Rádio News. Entrevista. O Dia de Finados é celebrado anualmente em 2 de novembro. No Brasil, esta data é um feriado nacional em que o movimento nos cemitérios é intenso. A celebração de finados não é uma exclusividade do catolicismo. Quase todas as religiões, desde a pré-história, contam com um dia específico dedicado à memória dos mortos. O luto é uma emoção que surge quando se perde alguém. Ele é expresso de formas distintas conforme o viés cultural adotado por cada povo. Mas é importante perceber que o luto não se restringe apenas à presença da morte. Ele também está presente em toda a privação, nas rupturas matrimoniais, nos rompimentos com amigos, na mudança para outro país. Para explicar sobre esse sentimento e como lidar com ele, convidamos a psicóloga especialista em teoria, pesquisa e intervenção em luto, Grace Battiotto Benato. Ela também é idealizadora do projeto Renascendo do Luto, que atualmente tem ajudado mais de 25 mil pessoas por meio de ações em psicoeducação a respeito do luto, grupos terapêuticos de enlutados, cursos online, palestras e psicoterapia individual. O Dia de Finados, além de ser marcado pela lembrança e o respeito para com os entes queridos que já se foram, também é marcado pela tradição de visitar os cemitérios, levando flores e velas aos túmulos daqueles que já não estão mais entre nós, bem como fazer preces, rezas e manter um diálogo interno e pessoal para com os falecidos, como uma forma de homenageá-los. Mas qual a importância desse dia? É uma data que foi estabelecida para que oficialmente a gente pare tudo o que está fazendo, seja feriado, por exemplo, para a gente se dedicar à lembrança aí dos entes queridos que se foram, por exemplo. Mas chega a ser até irônico, porque a gente pensa neles, a gente lembra deles o tempo todo, né? A gente não precisa de uma data específica para lembrar, né? A gente está lembrando deles o tempo inteiro. Então, qual seria, então, a importância de ter um dia? No seguinte sentido, é necessário a gente ter um ritual social no que se diz respeito às perdas, né, à morte, enfim, ao que se segue aí de uma perda, que é o luto, né? Os rituais ajudam muito no enfrentamento. Pode ver, né, os funerais são rituais sociais, eles ajudam muito ali ao familiar, né, que teve a sua perda, a dar um consolo, um conforto, ajuda muito também a fazer uma última homenagem para a pessoa que morreu, né? E nesse sentido, ter uma data específica para isso, né, é uma forma de esse ritual social grande da gente reverenciar essas pessoas, a vida dessas pessoas. E esse ritual, por exemplo, né, de ter um dia dedicado aos mortos, né, é uma necessidade cultural, né, é uma forma que a sociedade encontrou para se dar um alívio, um respiro, um significado perante uma dor que é comum à humanidade. E isso varia muito de cultura para cultura, né? A humanidade inteira percebeu que era importante ter um dia específico para ritualizar socialmente isso, né? Só que isso varia muito de cultura para cultura. Por exemplo, no México, né, em algumas outras culturas, eles tratam, né, essa data de maneira mais festiva, mais colorida, com eventos, com acontecimentos. E aqui, mais na cultura ocidental, já é mais na ordem do pesar, do lamentar, né, do se aquietar mais, do respeito, aquela coisa. Isso varia muito de cultura para cultura, né, da forma com que as pessoas passam aí a olhar para a morte, que também é uma forma de olhar para a vida. Podemos dizer que o luto, esse sentimento da perda, é um mecanismo inerente à psique humana? A perda também é parte da vida. Não tem como a gente passar pela vida sem ter conquistas e sem ter perdas, né? Sem chegarem pessoas na vida e também sem testemunhar a saída de pessoas da nossa vida, por N motivos. Pela morte é um deles, né? Mas tendo em vista esse denominador comum, que nós enfrentaremos perdas inevitavelmente ao longo da nossa vida, sim, as perdas são um marco muito profundo no emocional, na história, na psique, né, na questão da história de vida da gente mesmo,
quer um exemplo de outras questões que a gente sente o luto, que não necessariamente é pela morte? Separação de casais, né? Um dos dois não necessariamente precisa ter morrido, né? Mas o separar é um rompimento de um vínculo muito importante, é uma perda, porque a gente investiu na relação, a gente tem uma história na relação e é rompido. Existiu a perda, naturalmente se seguirá o processo de adaptação, que é o processo de luto, que se seguirá da perda. Outro exemplo, ser demitido do emprego, perder o emprego. É uma grande perda que implicará naturalmente em um processo de luto correspondente, né? Outros exemplos, por exemplo, não passar no vestibular, você estudou, você investiu energia e não passou, e N coisas, né? Levar um exemplo aqui, né? Levar um pé na bunda aí do namorado, da namorada, também é uma perda, né? Levar um fora é uma perda, que naturalmente vai ter um processo de luto correspondente, e a morte é irreversível, né? Enfim, e por aí a gente pode ir pensando, né, em várias outras coisas, de trazer para o cotidiano mesmo essa reflexão do ciclo vital, das coisas que são parte da vida, né? Ganhos e perdas, pessoas que chegam, pessoas que se vão, né? E de não negligenciar, não colocar essa dor, que eu considero a maior dor, que é perder alguém que ama, né, para embaixo do tapete. O luto é uma fase marcada por uma natural instabilidade emocional, sinalizada por emoções como agressividade, estado de choque, ira, solidão, tensão, cansaço físico e emocional, entre outras. Mas como lidar com tantos sentimentos? Já que perder faz parte da experiência de estar aqui vivos, perder, ganhar, como a gente já conversou, sempre que tiver uma perda, e essa perda for de algo ou alguém importante para mim, que eu investi na relação, que eu investi energia, enfim, vai existir um processo de luto. Sempre que eu tiver uma perda de algo ou alguém importante, eu vou experienciar esse processo de pesar versus adaptação, que é o processo de luto. Uma das teorias que hoje em dia faz muito sentido e que a gente, né, nós que somos profissionais, que trabalhamos com luto, especialistas nisso, a gente tenta difundir muito essas teorias mais modernas que fazem muito sentido. E uma delas é a teoria do modelo do processo dual do luto, ou seja, da gente observar a experiência, o caminhar da experiência da pessoa por dois vieses. Entre visitar a perda e ruminar a perda, sentir o pesar e tudo que se segue disso, versus o enfrentar a vida, né? Então, esse equilíbrio entre visitar a perda e enfrentar a vida. Como lidar com o luto? Você vai saber. Você é o autor da sua história. Você é o protagonista da sua história. Você viveu a relação com a pessoa. Você conhece suas fragilidades, suas vulnerabilidades, suas forças. Você é a pessoa que vai saber melhor como enfrentar. Não tem em manual isso não, gente. Mas observa, se você tem conseguido caminhar, movimento, transitar entre esses dois lugares, do visitar a perda versus se abrir para a vida. Isso que eu queria deixar. E desapega dessa cobrança aí de se encaixar em fases do luto. E se a pessoa sentir dificuldade em passar pelo luto, vale a pena buscar apoio psicológico? Ninguém aguenta também, ninguém tem músculo emocional suficiente para suportar dor o tempo inteiro. A gente precisa também de um equilíbrio, de um respiro. Então, nesse sentido, viver o luto em sua intensidade que for. Se for chorar, chorar mesmo. Se autorizar para isso. Se for ficar bem, fique bem genuinamente, sabe? E aí entra uma outra questão que é assim, a gente, para ser genuíno, para viver a verdade daquilo que a gente está sentindo, a gente precisa de coragem. Coragem, porque na nossa sociedade atual, a gente tem uma cobrança muito grande para se recuperar logo, para ficar bem logo, vida que segue logo.
ninguém tem noção da dor que você está sentindo, sabe? A gente está trazendo aqui o contexto de morte, mas a gente pode se aplicar a qualquer outros tipos de perda que eu já expliquei, né? Perdas simbólicas, perda de um emprego, mortes simbólicas, né? Que é representada pela perda de um emprego, não passar no vestibular, investir energia em alguma coisa que não deu certo, né? Então a gente precisa aí ter cuidado para não perder o foco, mas a forma de enxergar essa situação de um novo ângulo, de um novo olhar que possibilite a essa pessoa, sabe, um caminho mais saudável para se adaptar, né? É o psicólogo que vai ajudar ela, na maioria das vezes. E nesse dia tão especial a muitas pessoas que perderam entes queridos, a psicóloga deixa um recado para todos os nossos ouvintes. A gente vai levar eles para onde a gente for, dentro do coração, né? Se a gente retomar a vida e conseguir um novo projeto, a gente vai vibrar dentro da gente e eles vão estar lá vibrando com a gente, sabe? Nossa, eu queria tanto você aqui para compartilhar disso comigo. Eles estão agora em uma nova casa. Será que é o túmulo? Essa casa pode ser muito além do túmulo, né? Pode ser o coração da gente. E estando no coração, eles estão o tempo inteiro vivos e lembrados e aqui comigo no dia a dia. Uma coisa inegável. A gente precisa cuidar do lugar mais sagrado que eles passam a viver agora, que é o coração da gente. É o jardim do coração da gente. Voltando para o dia de finados, dia 2 de novembro, feriado, onde a gente vai pensar nos mortos, ok, né? E, em suma, nós estamos falando da vida. A gente tem que trazer um novo olhar, um novo jeito de enfrentar esse dia. Lembrando da vida, da pessoa em vida, das lembranças aqui de dias comuns. E de fechar com essa frase. A morte, ela é parte da vida, mas a morte não vence a vida. Nunca. Grace mora em Jaguariúna e mantém no YouTube o canal @Renascendo do Luto, que pode ajudar pessoas que tiveram perdas significativas. Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.